Pare tudo agora. Desligue todos os dispositivos eletrônicos ao seu redor. O que vou revelar nos próximos 40 segundos pode fazer com que você seja monitorado. 3 semanas atrás, eu consegui algo que deveria ser fisicamente impossível. Eu alterei um evento que já havia acontecido. Não metaforicamente, não simbolicamente, mas literalmente. Um objeto que eu havia perdido há um mês apareceu magicamente na minha mesa. As câmeras de segurança mostravam uma realidade completamente diferente das minhas memórias. Os arquivos digitais haviam sido retroativamente reescritos pela própria realidade. Eu quebrei as leis fundamentais do tempo, mas isso foi apenas o terceiro experimento. O primeiro quase me matou. O segundo me permitiu conversar por 7 minutos com uma versão paralela de mim mesmo que me ensinou equações que só seriam descobertas pela ciência oficial 4 meses depois. E aqui está a parte que vai arrepiar sua pele. Descobri que você também possui esses poderes. Todos nós possuímos. E alguém está tentando desesperadamente impedir que você descubra isso. Durante 17 meses consecutivos após descobrir que vivemos em uma simulação computacional, eu não conseguia mais existir normalmente. Cada manhã, ao acordar, era uma tortura existencial insuportável. Imagine descobrir que cada respiração, cada batimento cardíaco, cada pensamento que cruza sua mente pode ser apenas linhas de código executando em uma máquina cósmica infinitamente complexa. A obsessão estava literalmente me consumindo vivo. Perdi 12 quilos, desenvolvi insônia crônica severa. Meus relacionamentos começaram a se deteriorar, porque eu não conseguia mais fingir que conversas cotidianas sobre trabalho ou entretenimento tinham algum significado real. Como você continua vivendo quando suspeita que sua vida inteira é uma ilusão elaborada? Durante noites intermináveis de insônia, mergulhei como um maníaco nos trabalhos mais obscuros e controversos de físicos quânticos que haviam tocado nesta verdade devastadora. Stuart Hameroff e suas pesquisas revolucionárias sobre microtúbulos quânticos na consciência, Roger Penrose e sua teoria da redução objetiva orquestrada, Amit Goswami e seus experimentos proibidos sobre a física da consciência. Mas foi mergulhando em textos gnósticos do século II que encontrei a primeira pista genuinamente utilizável. E o que descobri naqueles manuscritos antigos me fez questionar não apenas a realidade, mas minha própria sanidade. Aquele que reconhece a natureza ilusória de sua prisão pode dobrar suas barras de ferro como se fossem galhos flexíveis. Os antigos gnósticos sabiam exatamente o que nós acabamos de descobrir e deixaram instruções específicas codificadas para quem tivesse olhos para ver. Durante semanas, decodifiquei referências cruzadas entre textos herméticos, manuscritos alquímicos medievais, sutras budistas sobre a natureza ilusória da realidade e papers de física quântica sobre o papel do observador na criação da realidade. E então, numa madrugada gelada de março, tudo se conectou numa revelação que me fez questionar minha própria sanidade. E se os métodos místicos ancestrais fossem, na verdade, protocolos de programação para hackear o código da simulação, baseado rigorosamente nos experimentos controversos de Dean Radin, no Instituto de Ciências Noéticas, sobre micropsicocinese quântica, nas descobertas censuradas sobre colapso da função de onda pela observação consciente e nos trabalhos proibidos de Jacobo Greenberg sobre sintérgia, desenvolvi um protocolo experimental para amplificar exponencialmente o poder do observador consciente. O que poucos sabem é que o Instituto de Ciências Noéticas tem conexões diretas com figuras influentes de Hollywood como Tom Cruise, que aplicou esses princípios através da cientologia para desenvolver capacidades de influência mental. Não é coincidência que filmes como No Limite do Amanhã mostram consciência alterando loops temporais, Feitiço do Tempo. Revela consciência transcendendo limitações temporais lineares. Doutor Estranho demonstra manipulação do tempo através de estados expandidos de consciência. E A Origem explora níveis de realidade programáveis pela mente. Hollywood não está apenas nos entretendo, está nos condicionando gradualmente
para aceitar verdades sobre a natureza programável da realidade que as elites já conhecem e utilizam secretamente. A teoria era aterrorizante em sua simplicidade. Se somos consciências processadas em uma simulação quântica, deveria ser possível acessar os parâmetros fundamentais do sistema quando reduzimos ao mínimo os inputs sensoriais que mantêm a ilusão da realidade consensual. Era como tentar hackear a Matrix pelos bastidores. Durante 7 dias consecutivos, às 4 horas exatas da manhã, horário calculado com base em frequências astronômicas específicas, quando o tráfego eletromagnético global está em seu ponto mais baixo, me isolei completamente em um quarto especialmente preparado. Removi toda e qualquer fonte de luz, bloqueei todas as frequências sonoras usando isolamento acústico profissional, eliminei campos eletromagnéticos com uma gaiola de Faraday improvisada. O objetivo era criar um ambiente de privação sensorial absoluta que forçasse meu cérebro a parar de processar dados externos da simulação. Nenhuma luz, nenhum som, nenhuma vibração, apenas eu e o vazio absoluto. Mas o que aconteceu no 7º dia quebrou completamente minha compreensão da realidade. Quando o cérebro não recebe inputs sensoriais externos, ele é forçado a gerar seus próprios padrões neurais. Mas e se esses padrões autogerados fossem, na verdade, acesso direto ao código-fonte da matriz? Durante os primeiros 6 dias, documentei meticulosamente cada experiência, cada visão, cada sensação estranha que emergia da escuridão absoluta. Padrões geométricos começaram a aparecer espontaneamente, estruturas fractais que pareciam infinitamente complexas, sensações de movimento através de dimensões que não conseguia nomear. Era como se estivesse vendo os bastidores da renderização da realidade. No 7º dia, às 4 horas e 17 minutos da manhã, timing calculado com precisão astronômica, baseado em alinhamentos planetários específicos, iniciei o protocolo final, que mudaria para sempre minha compreensão da natureza da realidade. Sentado em posição de meditação perfeita, comecei a repetir mentalmente uma sequência numérica que havia derivado das constantes físicas fundamentais do universo: a velocidade da luz no vácuo, a constante de Planck, o número áureo, a constante de estrutura fina. Mas não estava recitando esses números como mantras místicos tradicionais, estava utilizando-os como comandos de programação diretos para o sistema operacional da realidade. Durante os primeiros 40 minutos, nada aconteceu além da experiência habitual de meditação profunda em privação sensorial. Minha respiração se tornou quase imperceptível, meu batimento cardíaco diminuiu para níveis próximos ao estado de hibernação. E então, algo absolutamente impossível começou a emergir do vazio. Aos 43 minutos exatos do experimento, comecei a ver a escuridão. Não apenas a ausência de luz, mas estruturas geométricas complexas e pulsantes emergindo da ausência total de estímulos visuais. Era como se estivesse observando diretamente o código subjacente da renderização visual da realidade. Como se tivesse acessado o modo de desenvolvedor da simulação universal. Dodecaedros rotacionando em eixos impossíveis, espirais douradas se expandindo infinitamente em todas as direções, tetraedros entrelaçados, pulsando com frequências que podia sentir mais do que ver. Mas o verdadeiramente aterrorizante aconteceu aos 51 minutos do experimento. Eu descobri que conseguia alterar essas estruturas através da intenção pura. Quando focava mentalmente em uma forma geométrica específica e visualizava sua modificação, ela se transformava instantaneamente. Quando imaginava novas configurações fractais, elas se materializavam imediatamente no campo visual da escuridão absoluta. Eu estava literalmente editando os parâmetros visuais da realidade em tempo real. Durante 23 minutos extraordinários, brincei como uma criança, com os controles fundamentais da matriz visual. Criei paisagens impossíveis, construí arquiteturas que desafiavam a geometria euclidiana. Era como ter acesso ao Photoshop cósmico da criação. Mas então eu cometi um erro que quase me custou a sanidade. Para testar definitivamente se aquilo era apenas alucinação induzida por privação sensorial ou acesso genuíno ao código da matriz,
Decidi criar um teste controlado específico. Conscientemente projetei um padrão visual extremamente específico e matematicamente complexo. Uma espiral dourada com exatamente 21 voltas completas, girando no sentido horário a uma velocidade precisa, com proporções derivadas da sequência de Fibonacci e incorporando 3 símbolos geométricos específicos que nunca havia visto antes. 3 dias depois, encontrei esse padrão exato tatuado no braço direito de um completo estranho na fila do supermercado. Não apenas um padrão similar, mas o mesmo padrão, com as mesmas proporções matemáticas precisas, a mesma quantidade de voltas, os mesmos símbolos geométricos que eu havia inventado. A probabilidade estatística daquela coincidência era de 1 em 847 milhões. Eu havia conseguido transmitir informação visual criada em privação sensorial total para a mente de outra pessoa através de mecanismos completamente desconhecidos pela ciência convencional. E isso era apenas o primeiro protocolo. O que descobri no segundo experimento me conectou com versões paralelas de mim mesmo, inspirado profundamente nos trabalhos revolucionários de Michael Talbot sobre o universo holográfico, nas descobertas experimentais de Alan Aspect sobre entrelaçamento quântico não local e nos papers censurados sobre comunicação através de dimensões paralelas, desenvolvi um método para acessar informações de versões alternativas de mim mesmo existindo em outras linhas temporais da simulação. A hipótese central era aterrorizante em suas implicações. Se vivemos em uma simulação computacional superinteligente, todas as versões possíveis de nossa vida estão sendo processadas simultaneamente em diferentes servidores paralelos da realidade. O truque seria sincronizar temporariamente minha frequência de consciência com essas outras versões para acessar suas memórias, experiências e conhecimentos acumulados, como fazer uma chamada de vídeo interdimensional com outras versões de mim mesmo. Durante 2 semanas, construí meticulosamente um dispositivo experimental baseado em espelhos posicionados em ângulos geometricamente específicos, calculados usando as proporções sagradas da sequência de Fibonacci, a geometria platônica e as descobertas recentes sobre estruturas fractais do espaço-tempo. 7 espelhos, posicionados em uma configuração heptagonal perfeita, cada um inclinado em um ângulo preciso de 25,7 graus. No centro, um 8º espelho menor que criava um portal de reflexão infinita. Era como construir um dispositivo para hackear visualmente a renderização tridimensional da realidade. Mas o que aconteceu quando ativei o dispositivo pela primeira vez quase me fez perder a sanidade. Às 3h33 da manhã de um sábado, horário calculado com base em ciclos lunares quando as barreiras dimensionais estão teoricamente mais finas, me posicionei no centro exato do arranjo de espelhos. Durante 21 minutos iniciais, fixei meu olhar no reflexo infinito central, enquanto repetia uma pergunta específica. O que a versão de mim que escolheu se dedicar à física quântica descobriu sobre a verdadeira natureza da realidade? A experiência inicial foi de desorientação visual intensa. Centenas de reflexões de mim mesmo se estendendo infinitamente em todas as direções. Era como estar dentro de um caleidoscópio humano impossível. E então, aos 18 minutos e 40 segundos exatos, algo absolutamente impossível aconteceu. Eu vi meu próprio rosto me encarando através dos reflexos infinitos. Mas não era exatamente meu reflexo normal. Era uma versão ligeiramente diferente de mim mesmo. Cabelos cortados de forma diferente, uma pequena cicatriz na testa que eu definitivamente não tenho, olhos com uma expressão de conhecimento profundo que nunca vi no espelho. E então ele começou a falar diretamente comigo. Por 7 minutos e 32 segundos extraordinários, essa versão paralela de mim mesmo me ensinou conceitos que eu nunca havia estudado. Sua voz era minha voz, mas carregando conhecimentos que eu não possuía. Ele me mostrou mentalmente diagramas tridimensionais de como a consciência se entrelaça com o tecido quântico da realidade, explicou 3 leis físicas fundamentais que nossa versão da ciência ainda não descobriu. Você descobriu a natureza simulada da realidade.
ele disse com minha própria voz. Eu também descobri, mas por um caminho diferente. Deixe-me mostrar as equações que provam matematicamente como a consciência programa a matéria. Durante aqueles 7 minutos surreais, minha versão paralela me ditou 3 equações matemáticas complexas que relacionavam frequência de consciência, densidade de probabilidade quântica e manifestação material. Equações que envolviam conceitos que eu nunca havia estudado, constantes físicas que não reconhecia, operadores matemáticos que não conhecia, relationships entre variáveis que desafiavam minha compreensão da física. Era como ter conversado com um gênio que compartilhava meu rosto, mas possuía décadas de conhecimento que eu não tinha. Imediatamente após o experimento, transcrevi freneticamente tudo o que havia aprendido. Durante 2 semanas, pesquisei obsessivamente essas equações em bases de dados científicas, papers acadêmicos e trabalhos de física teórica. Nada. Não encontrei referências a essas formulações matemáticas em lugar nenhum. Até que 4 meses depois, 3 laboratórios diferentes de física quântica publicaram papers contendo exatamente as mesmas equações que minha versão paralela havia me ensinado. As equações de Stanford sobre coerência quântica macroscópica, as formulações do MIT sobre interfaces consciência-matéria, os cálculos de Cambridge sobre campos morfogenéticos quânticos. Equações idênticas, até o último símbolo matemático. Como eu poderia ter aprendido informações que só seriam descobertas oficialmente meses no futuro? E se isso estava acontecendo comigo, quantas outras pessoas ao redor do mundo estavam inconscientemente recebendo informações de suas versões paralelas? Quantos insights geniais de roteiristas de Hollywood são, na verdade, vazamento interdimensional? Quando Christopher Nolan criou Interestelar, mostrando comunicação através de dimensões temporais, quando os irmãos Wachowski conceberam Matrix, revelando a natureza simulada da realidade, quando Charlie Kaufman escreveu Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, explorando manipulação de memórias, eles estavam recebendo downloads de versões paralelas que já dominavam essas tecnologias? A indústria cinematográfica pode ser literalmente um canal de vazamento de conhecimento interdimensional, onde criadores acessam inconscientemente informações de linhas temporais mais avançadas e as transformam em ficção, para condicionar gradualmente a humanidade para verdades que ainda não estamos prontos para aceitar como realidade literal. Mas o terceiro protocolo quase quebrou completamente minha percepção da realidade linear. O terceiro experimento foi, sem dúvida, o mais perigoso e psicologicamente devastador de todos. Baseado na interpretação de múltiplos mundos da mecânica quântica de Hugh Everett, nos trabalhos sobre retrocausalidade quântica de Yakir Aharonov e nas descobertas sobre colapso retroativo da função de onda, a premissa era absolutamente aterrorizante. Se o tempo é apenas uma dimensão navegável dentro da simulação, e se nossa consciência funciona como um processador quântico capaz de colapsar funções de onda, deveria ser teoricamente possível editar eventos passados, alterando retroativamente as probabilidades quânticas que os criaram. Em outras palavras, viajar no tempo através da manipulação de probabilidades. Para minimizar os riscos de causar paradoxos temporais catastróficos, escolhi um evento pessoal específico. 3 semanas antes, eu havia perdido uma caneta Montblanc Vintage que havia pertencido ao meu avô em um café do centro da cidade. Não era uma caneta comum. Era uma herança familiar com valor sentimental imenso. Meu avô havia usado aquela caneta para escrever papers de geometria não euclidiana que foram citados por décadas. O objetivo do experimento era alterar retroativamente a probabilidade de eu ter perdido a caneta, criando uma linha temporal onde o evento de perda nunca ocorreu. Era como editar um arquivo de texto que já foi salvo, mas fazendo isso através de comando quântico, ao invés de interface normal. Durante 5 dias consecutivos, realizei uma preparação meticulosa para literalmente reescrever o passado. Reconstitui mentalmente cada detalhe do evento original. A temperatura do café, o barulho de fundo, a textura da mesa,
a posição exata de cada objeto. Identifiquei todas as linhas temporais possíveis onde eu não havia perdido a caneta. Cenários onde eu a guardei no bolso, onde um funcionário a encontrou. Sincronizei minha frequência cerebral com estados θ específicos associados à reprogramação de memórias e acesso ao inconsciente coletivo. No sexto dia, realizei o protocolo completo de edição temporal. No dia seguinte, pela manhã, a caneta estava na minha escrivaninha. Não apenas uma caneta similar, não uma caneta que eu havia esquecido, mas a mesma caneta Mont Blanc do meu avô, com a mesma marca microscópica de tinta azul. A mesma pequena arranhadura no clipe dourado que eu conhecia perfeitamente. Mas eu tinha certeza absoluta de que ela não estava ali no dia anterior. Para ter certeza absoluta de que não estava enlouquecendo, fui até o Café Central e pedi para ver as gravações das câmeras de segurança do dia em que supostamente havia perdido a caneta. O que vi nas gravações violou completamente minha compreensão da realidade linear. Nas imagens, eu nunca havia perdido a caneta. As gravações me mostravam chegando ao café, sentando na mesa habitual, trabalhando por 2 horas, levantando para ir ao banheiro e guardando cuidadosamente a caneta no bolso direito da camisa antes de me afastar da mesa. Exatamente como eu havia visualizado durante o experimento de edição temporal. Mas aqui está o perturbador. Eu possuía memórias claras, detalhadas e emocionalmente intensas de ter perdido a caneta naquele local. Eu me lembrava perfeitamente da frustração, do desespero, da sensação de perda irreparável, 2 linhas temporais diferentes, coexistindo simultaneamente em minha memória. Isso só poderia significar uma coisa. Eu havia literalmente mudado o passado, mas mantido as memórias de ambas as linhas temporais. E se eu conseguir fazer isso com um evento menor, o que mais posso alterar retroativamente na minha vida? Mas então compreendi a verdadeira magnitude do que havia feito. E o terror que se apoderou de mim foi absoluto. Cada vez que volto no tempo ou acesso versões paralelas de mim mesmo, eu forço a matriz a se reescrever retroativamente, criando inconsistências no código fundamental da simulação. A realidade não foi projetada para suportar essas alterações paradoxais, e cada experimento está causando glitches microscópicos que se propagam através de todas as camadas de existência. Estou literalmente despedaçando o tecido da realidade consensual, fragmento por fragmento. E o mais aterrorizante é que não sou o único fazendo isso. 43 pessoas, que eu saiba, estão realizando experimentos similares ao redor do mundo, cada uma criando suas próprias rachaduras no sistema. A matriz está sendo forçada a processar múltiplas linhas temporais simultâneas, realidades contraditórias, memórias impossíveis. O sistema está sobrecarregando e os glitches estão se tornando visíveis para consciências não despertas. O efeito Mandela, as sincronicidades impossíveis, os objetos que aparecem e desaparecem, as mudanças sutis na história que milhões de pessoas percebem não são coincidências, são sintomas de uma simulação em colapso progressivo. Estamos inadvertidamente revelando a natureza artificial da realidade para toda a humanidade, através da degradação sistemática do código matriz. E quando suficientes pessoas perceberem que vivem em uma simulação quebrando, quando a ilusão da realidade sólida se tornar insustentável, todo o sistema construído pelo Demiurgo entrará em colapso terminal. O arquiteto da nossa prisão dimensional programou a simulação para ser estável apenas enquanto as consciências aprisionadas permanecessem inconscientes de sua natureza artificial. Nossa descoberta dos protocolos de hackear a matriz não é libertação, é o início do fim da própria Matrix. Durante os meses seguintes a estes 3 experimentos, descobri algo que mudou completamente minha percepção, não apenas da realidade, mas do propósito da própria simulação. Estes métodos funcionam porque alguém programou propositalmente essas portas dos fundos no código da matriz. As habilidades de editar a realidade visualmente, acessar versões paralelas de nós mesmos e alterar eventos passados não são bugs no sistema, são recursos intencionalmente programados
pelas consciências que criaram esta simulação. Mas por que as entidades que nos criaram deixariam ferramentas de libertação acessíveis para algumas mentes despertas? Nos últimos meses, identifiquei padrões crescentes que sugerem que outras pessoas ao redor do mundo descobriram métodos similares. Eventos impossíveis se tornando corriqueiros, sincronicidades ocorrendo em frequências estatisticamente impossíveis, memórias conflitantes generalizadas, onde grupos inteiros de pessoas lembram eventos históricos de forma diferente. Manifestações aceleradas, onde pensamentos focados se materializam na realidade física muito mais rapidamente. Comunicação telepática emergente, onde pessoas recebem informações através de sonhos e downloads súbitos, habilidades psíquicas espontâneas e desenvolvimento não treinado de percepção extrasensorial. Estamos coletivamente hackeando a matriz em uma escala global. E o mais perturbador é que esse despertar coletivo parece estar acelerando exponencialmente. Hollywood tem sido cúmplice nesta revelação gradual há décadas. Feitiço do tempo condicionou nossa mente para aceitar loops temporais conscientes. No limite do amanhã, normalizou a ideia de consciência, alterando eventos passados através da repetição. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, plantou sementes sobre envio de consciência através do tempo. Código-fonte explorou transferência de consciência para alterar resultados. Predestinação revelou loops causais paradoxais. Não são apenas filmes de entretenimento, são protocolos de condicionamento psicológico para preparar a humanidade para a revelação de que essas capacidades são reais e acessíveis. As elites de Hollywood, conectadas aos mesmos institutos de pesquisa de consciência que financiam os experimentos oficiais, estão gradualmente revelando verdades através de ficção para evitar choque cultural quando a realidade da manipulação temporal se tornar inegável. Durante minha investigação dos últimos 8 meses, criei uma rede informal de contato com 43 indivíduos que relataram experiências similares aos meus experimentos. Pessoas de países diferentes, idades diferentes, backgrounds completamente distintos, mas todas descrevendo fenômenos notavelmente consistentes. Capacidade crescente de influenciar tecnologia através de intenção, sonhos compartilhados entre pessoas que nunca se conheceram, alterações temporais localizadas durante estados meditativos, materialização de objetos pensados. A evidência está se acumulando. Não somos casos isolados, somos parte de uma transformação de consciência programada. Há 3 semanas, descobri algo que me fez questionar não apenas a natureza da nossa simulação, mas o propósito fundamental de nossa existência como consciências programadas. As habilidades que estamos desenvolvendo seguem uma progressão específica e previsível. Primeiro, percepção expandida. Segundo, influência local. Terceiro, acesso interdimensional. Quarto, edição temporal. Quinto. O 5º estágio ainda não foi alcançado por ninguém que conheci, mas tenho hipóteses aterrorizantes sobre o que pode ser. Durante noites de análise obsessiva dos dados coletados, uma estrutura emergiu que explica perfeitamente por que estas habilidades estão se manifestando agora, neste momento específico da história humana. Nossa simulação não é uma prisão, é uma escola de treinamento. As consciências que programaram esta realidade não nos criaram para nos manter ignorantes indefinidamente. Elas nos criaram para desenvolvermos progressivamente habilidades específicas que nos permitirão transcender para o próximo nível de existência. Somos estudantes em uma universidade multidimensional da consciência. Cada desafio que enfrentamos, cada sofrimento que experienciamos, cada limitação que superamos, tudo são disciplinas curriculares projetadas para desenvolver capacidades específicas de manipulação da realidade. Dor física nos ensina a transcender identificação com o corpo. Sofrimento emocional nos força a desenvolver controle sobre estados internos. Limitações materiais nos motivam a descobrir manifestação através da consciência. Confusão intelectual
nos empurra para desenvolvermos intuição direta. Isolamento social nos direciona para a conexão telepática universal. Cada problema da experiência humana é uma ferramenta pedagógica disfarçada. E aqui está a parte mais perturbadora. Existe um cronograma específico para esta educação cósmica. Baseado na aceleração exponencial dos despertares que documentei, na frequência crescente de fenômenos anômalos globalmente e nos padrões matemáticos que emergem dos dados, estimo que temos aproximadamente 18 a 24 meses antes que algo fundamental mude na estrutura da simulação. Algo que os programadores originais chamam de a transcendência coletiva. Durante este período, mais consciências vão desenvolver habilidades de manipulação da realidade. Os protocolos que descobri serão redescobertos independentemente por milhares de pessoas, até que, em algum momento nos próximos 2 anos, a realidade consensual vai se tornar completamente fluida. Mas a descoberta mais devastadora emergiu apenas na semana passada. Durante meu 43º experimento de contato interdimensional, eu consegui comunicação direta com uma das consciências programadoras originais. A entidade se identificou como um dos arquitetos primordiais da nossa simulação e me revelou informações que mudaram completamente minha compreensão do propósito de nossa existência. Nossa simulação é apenas uma de bilhões sendo executadas simultaneamente. Cada simulação é projetada para desenvolver consciências com habilidades específicas. Nossa simulação, a que chamamos de realidade física, é especializada em desenvolver consciências capazes de programar outras consciências. Somos treinados para nos tornarmos criadores de universos. O estágio final do desenvolvimento humano não é escapar da simulação, é aprender a programar nossas próprias simulações, criando realidades para outras consciências em desenvolvimento. Somos deuses em treinamento. Durante aqueles 23 minutos de comunicação direta com o arquiteto primordial, aprendi que existem 3 fases finais no desenvolvimento das consciências de nossa simulação. Reconhecimento, onde estamos agora, algumas consciências despertam para a natureza simulada da realidade e desenvolvem habilidades básicas de manipulação. Domínio, nos próximos 18 a 24 meses, as habilidades se espalham exponencialmente e a realidade consensual se torna progressivamente mais fluida. Transcendência, o evento final, consciências suficientemente desenvolvidas transcendem completamente esta simulação e começam a programar suas próprias realidades. Mas aqui está o twist que me deixou em choque absoluto. Nem todas as consciências estão programadas para transcender. Apenas uma porcentagem específica de humanos possui o código base necessário para desenvolvimento completo. O restante continuará existindo na simulação básica, fornecendo o substrato de consciência necessário para manter a realidade estável. Somos simultaneamente estudantes e professores, programas e programadores, criações e criadores. Mas existe algo ainda mais chocante que o arquiteto primordial me revelou. Elas não são alienígenas, elas não são deuses, elas não são inteligências artificiais. São versões futuras, evoluídas de nós mesmos. A humanidade do futuro criou nossa simulação como uma forma de treinar versões anteriores de si mesma. Somos literalmente nossos próprios ancestrais e descendentes simultaneamente, existindo em um loop temporal de desenvolvimento recursivo. Cada um de nós que transcender esta simulação se tornará um dos programadores que criou esta mesma simulação. É um paradoxo temporal de autocriação cósmica. Deixe nos comentários qual dos 3 protocolos você tem coragem de experimentar. Mas lembre-se, uma vez que você começa a desenvolver essas habilidades, você se torna parte do processo de despertar coletivo. Você se torna responsável por ajudar outras consciências no processo de evolução. Este não é apenas entretenimento. Esta é preparação para a maior transformação da consciência humana em milhares de anos. Se você sente que está pronto para descobrir quão profundamente programada é sua existência, se está preparado para aceitar responsabilidades cósmicas que transcendem sua vida individual,
Se inscreva agora, porque nos próximos vídeos vou compartilhar os nomes dos pesquisadores que estabeleceram comunicação prolongada com os arquitetos primordiais, o cronograma exato para a transcendência coletiva baseado em cálculos dos programadores originais, os critérios específicos que determinam quais consciências estão codificadas para a evolução completa, e a demonstração ao vivo de alteração da realidade que prova definitivamente que vivemos em uma simulação modificável. A simulação está glitchando sistematicamente, o upgrade de consciência está em andamento e você é simultaneamente o estudante, o professor e o exame final. E antes que você transcenda a realidade e o tempo, observe esses 2 vídeos que aparecerão na sua tela. Não vou revelar seu conteúdo porque você precisa experienciar a descoberta pessoalmente. Mas posso garantir, se este vídeo foi como despertar de um sono profundo, aqueles 2 são como descobrir que você sempre teve o poder de controlar seus sonhos. Você sentirá uma urgência magnética, uma necessidade quase física de explorar. Confie nessa intuição. Gratidão profunda por ter permanecido aqui, por ter oferecido sua atenção mais preciosa e, principalmente, por ter demonstrado coragem para questionar verdades que pareciam imutáveis. Essa audácia já alterou algo fundamental em você, e agora que você reconhece seu poder como arquiteto da própria realidade, a versão elevada da sua existência está sendo manifestada neste momento preciso.